Olá a todos, tudo bem? Nesse vídeo eu vou tratar sobre mais uma legislação extravagante, mais especificamente a Federal número 10.741 de 2003, que trata o Estatuto do Idoso. Né? Uma observação inicial que a gente pode fazer a respeito da norma é a seguinte: quem é considerado idoso pela lei? São todos aqueles que possuem mais de 60 anos, né? Então é assegurado pela lei. Vale mencionar também que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público, assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito, à convivência familiar e comunitária. Aqui é importante gravar essa questão da prioridade, é com absoluta prioridade, não tem nenhuma outra questão ali, sabe? É sempre em detrimento dos menores, né, que menos de 60 anos, o idoso sempre vai ser atendido com prioridade. Né? Então, assim, ficar atento a isso. E gravar essa questão, que é o direito à vida, à saúde, porque o avaliador, nas provas, né, ele pode colocar um a mais ou trocar algum valor aqui, né, semântico na palavra. Então, tomar muito cuidado. Quais são os objetivos, né? É pontuar tópicos relevantes. Vale mencionar que essa lei específica é uma lei muito pequena, então assim vale muito a pena também ler ela na íntegra mesmo e, e tentar decorar os principais pontos, né? Mas aqui eu já trouxe pontos muito relevantes. Se você conseguir memorizar todos esses pontos que eu trouxe aqui, eu tenho certeza que você não vai errar uma questão de prova que trata sobre essa lei. E também demonstrar como é cobrado em questões, né? Trazer algumas questões aqui. Ó, o primeiro ponto são as prioridades, né? O idoso ele vai ter prioridade, quem tem mais de 60 anos, né? De acordo com a norma, em atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados. Lembrar que ó, é órgãos públicos e privados, prestadores de serviço à população. Né? Também esse parágrafo primeiro aqui do artigo 3º, ele tem outras prioridades, mas essas aqui são as mais recorrentes em provas. B. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso. C. Priorização de atendimento do idoso por sua própria família em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuem ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. D. Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais. E a E, que eu acho que é a mais importante de todas aqui, que essa aqui cai bastante. Prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Né, aqui, ó, os idosos com mais de 80 anos têm prioridade em relação aos demais, exceto em caso de emergência. Ou seja, aquele idoso que tem mais de 80 anos, ele está lá esperando na fila, né? Na fila e tem um idoso de 70 anos. Então, esse idoso ele tem preferência em relação a esse 70, né? Exceto em casos bem específicos. Que eu não trouxe aqui, então convém se olhar o artigo 15, parágrafo 7º, né? Que traz lá as exceções, né? Possuem prioridade na tramitação de processos. Ó, em caso de morte do idoso que está movendo um processo ali, né? Essa prioridade vai se estender ao cônjuge vivo, se for maior de 60 anos. Artigo 15, né? O parágrafo 3º. É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Ou seja, o idoso às vezes ele quer fazer um plano de saúde, aí a seguradora ali, né, ou a fornecedora do plano de saúde, não a seguradora, né, perdão, mas a que está fornecendo um plano de saúde ali, né, ela cobra um valor a mais, uma taxa a mais para a pessoa ter mais de 60 anos, né? Isso é até muito imoral, né, você fazer isso. Às vezes é a pessoa que mais precisa, o idoso precisa de um atendimento ambulatório, alguma coisa, né? E cobra um valor a mais. Então, é vedado isso, não pode. Artigo 15, né, parágrafo 5º. É vedado exigir o comparecimento do idoso enfermo perante os órgãos públicos. Ou seja, tem que fazer a prova de vida, né? Isso acontece muito no INSS, né? E o idoso ele não tem condição de locomover até o INSS e tudo mais. Então o INSS ele não pode exigir que o idoso compareça lá. Então ele vai mandar, às vezes, um funcionário do próprio INSS na casa do idoso. Enfim, ele vai ter que encontrar uma outra forma para fazer essa prova de vida, né? Então, assim, é ilegal, é vedado você obrigar compulsoriamente que o idoso vá lá, né, no estabelecimento, né? Vamos adiante aqui, ó, o artigo 19.
Ó, suspeita ou confirmação de violência, que é muito importante. Suspeita ou confirmação de violência praticada contra idoso serão objeto de notificação compulsória pelo serviço de saúde público ou privado. Sempre lembra disso, é público ou privado. A autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos: autoridade policial, Ministério Público, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Estadual do Idoso e Conselho Nacional do Idoso. Aqui é muito importante a gente gravar as seguintes questões: é tanto o serviço de saúde público ou privado, e eles deverão compulsoriamente, né, obrigado a notificar a autoridade sanitária. E a autoridade sanitária, ela deve comunicar aqueles outros ali, ó, autoridade policial. Então tem essa escadinha, lembrar disso. E também lembrar que é conselho estadual, conselho nacional e conselho municipal. É os três conselhos. O próprio idoso é quem escolhe o seu tratamento, né? No caso, o tratamento hospitalar, né? Quando ele tem a sua sanidade mental, né? Quando for comprovado ali que o idoso ele tem consciência dos atos dele, que ele sabe o que ele está fazendo e tudo mais, né? Também, ó, quem decide pelo idoso, não, quando o idoso não tem capacidade para tanto, né? Para decidir. Também aqui seguir essa ordem, né? Primeiro é o curador, depois os familiares e o médico. E vale mencionar que o médico deve comunicar ao Ministério Público quando faltar o curador e o familiar, porque o médico ele tem essa prerrogativa de tomar decisão quando em caso de urgência ali, ele tem que tomar uma decisão muito rápida, e então ele tem essa prerrogativa, né? E também quando falta o curador e familiar. Só que quando falta o curador e familiar, ele tem que comunicar o Ministério Público, né? Artigo 35. Todas as entidades de longa permanência ou casalar são obrigadas a firmar contrato de prestação de serviço com a pessoa idosa. Artigo 34. Aos idosos a partir de 65 anos que não possuem meios para prover sua subsistência, nem de tê-la providas por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da Lei Orgânica de Assistência Social, que é o LOAS, né? Então, a partir de 65 anos, comprovado que ele não consegue prover sua subsistência, nem da sua família, né, consegue prover isso para ele, ele tem direito a esse salário. Esse salário não, essa assistência, né? Aqui, ó, a participação do idoso no custeio da entidade, né, que é a casa-lar ou a longa permanência, não será superior a 70% do benefício previdenciário da assistência social percebido pelo idoso, né? Então, gravar isso também, isso cai bastante. Artigo 14. Se o idoso ou seus familiares não possuem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento no âmbito da assistência social, ou seja, aquele caso anterior, até mesmo dá para comparar com LOAS, né? Então, assim, o idoso não tem condição, nem a família tem condição, então o poder público é quem deve prover esse sustento, né? Aí criaram, inclusive, esse LOAS, né? Só que ali fala só dos 65 anos, a partir de 65 anos. Aqui já seria dos 60 anos mesmo. Ó, artigo 21. O poder público criará a oportunidade de acesso do idoso à educação. Essa parte é muito importante, adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a ele destinados. Parágrafo 1º, né? Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às técnicas de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos, para a sua integração à vida moderna. Então a gente vê que o Estatuto do Idoso ele é bastante humanizado, né? Ele tenta colocar o idoso junto à sociedade, não afastar o idoso, né? Então sempre lembrar disso quando cair questão em prova, assim, sempre trazer esse geralzão, que às vezes você não consegue responder aquela questão de acordo com a lei, mas às vezes você tem uma consciência de como a legislação, o Estatuto do Idoso, ele promove seus ditos, né, legais, você consegue responder a uma questão. Então, o Estatuto do Idoso ele é bastante humanizado, ele tenta trazer o idoso para a comunidade, no geral, então adequando às questões, né? Aqui, ó, obstar o acesso, isso aqui é muito importante também. Obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade é um crime. Então ele tem reclusão de 6 meses a 1 ano. Aqui é importante a gente mencionar que muita gente fala, o concurso da polícia tem idade, né? Alguns concursos específicos. Mas ali é por causa da questão ter um motivo por causa da idade, né? Agora quando você não tem motivo nenhum, só porque a pessoa é idoso, né? Então isso um crime que a pessoa, que o órgão ali comete, né? Que quem recusa o idoso por esse motivo comete, né? Aqui eu trouxe um quadro bastante importante. Esse quadro aqui é importante muito gravar ele. Ele é extremamente importante, cai muito em prova. E é um geralzão da matéria, assim, né, nessas questões de números, né, que muitos candidatos têm dificuldade.
Ó, programas habitacionais. Né? 3% das unidades devem ser reservadas a idosos. Né? Então, 3% daquele programa habitacional destinado a habitações, né? Deve ser reservado aos idosos. Né? Estacionamentos públicos e privados. Então, 5% das vagas têm que ser destinadas aos idosos. Ó, gratuidade dos transportes coletivos. Né? Todos os idosos que possuem mais de 65 anos têm direito à gratuidade dos transportes coletivos. Mas aqui é importante a gente salientar que, exceto serviços seletivos especiais prestados paralelamente aos regulares. Né? Participação em atividades culturais e de lazer. Desconto de pelo menos 50%. Lembrar disso, é de pelo menos 50%, não é de até 50%. Então o mínimo aqui é 50%. Né? Transporte coletivo interestadual. Então seria 2 vagas gratuitas aos idosos, né? Que possuem renda de até 2 salários mínimos. E caso, nesse mesmo transporte público, já tenham sido excedidas as 2 vagas, né? E tem mais idosos lá, tem um terceiro idoso que quer pegar aquele transporte, só que já excedeu as 2 vagas, que 2 já ocuparam. Então, será ofertado um desconto de 50% no mínimo. E também será olhada essa questão dos 2 salários mínimos, né? O idoso tem que possuir uma renda de até 2 salários mínimos, para fazer jus a isso. Agora vamos ver umas questões aqui. Ó, essa questão aqui de 2021, da Fundep, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Né? Ela trata aqui, ó. Considere que Antônio tem 80 anos de idade. Ó, bastante importante, 80 anos. Então já tem preferência em relação aos demais idosos. Né? Encontra-se enfermo e não tem domínio de suas faculdades mentais. Ou seja, não consegue tomar decisões por si só. Né? Para decidir sobre o tratamento de saúde a que deve ser submetido. O idoso não tem curador nem familiar conhecidos. Nessa situação, de acordo com o Estatuto do Idoso, a opção pelo tratamento deverá ser feita pelo médico que deverá comunicar o fato ao Ministério Público. Então essa já, a gente já sabe, já matou essa questão, né? A letra A. Se a gente voltar aqui, ó, que eu coloquei aqui atrás, ó. Que é a questão da preferência, né? Aqui, ó. Quem decide pelo idoso que não tem capacidade para tanto? O curador primeiro, o familiar, o médico. E depois o médico, ó, ele deve comunicar ao Ministério Público na falta de curador ou familiar, né? Quando ele tiver que tomar essa decisão. Vamos continuar aqui. Né? A gente sabe que ele traz, vamos para a próxima. Ó, essa aqui é da Marinha, 2019, né? Quadro de técnico, primeiro tenente, ó, uma questão de primeiro tenente, direito, né? Parte de direito. Analisa a situação descrita abaixo e assinale a opção correta de acordo com o Estatuto do Idoso. Um homem de 60 anos deu entrada no serviço de saúde privado do município de São Francisco, de Itapuana. Durante a avaliação médica foi constatada a suspeita de violência praticada contra este homem. Né? Então, assim, deverá comunicar a autoridade sanitária e essa, porventura, comunicar aqueles outros que a gente tinha visto. Né? Se for essa questão. Ó. Os serviços privados de saúde deverão comunicar a autoridade sanitária. Até aí está tudo bem, tá certo. Ou a autoridade policial os casos de confirmação de violência praticada contra idosos. A segunda parte está errada, né? A gente não sabe que não é isso. Seria a autoridade sanitária que deveria comunicar depois de ser comunicada a autoridade policial. Os serviços privados de saúde deverão notificar compulsoriamente a autoridade sanitária os casos de confirmação de violência praticada contra o idoso. Até aí está certo. A notificação compulsória pelo serviço de saúde deverão ser feita ao Conselho Municipal do Idoso. Não, quem faz isso é a autoridade sanitária. Né? Deverá o caso médico ali deveria comunicar à autoridade sanitária e essa, porventura, comunicar ao Conselho Municipal do Idoso, ao Conselho Estadual, enfim. Né? Então a gente tá com a resposta aqui, ó. Opa, passei. Ó, letra B, né? Para a próxima aqui. 2018. Aspirante da Polícia Militar, né, da Pernambuco. Sobre a Lei 10.741 de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, analisa as afirmativas a seguir. Considera-se idoso a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Tá certo, que a gente viu no primeiro slide. Né? 2. Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto em caso de emergência. Verdadeiro. Cabe ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para o acompanhamento do idoso, no caso de impossibilidade justificada por escrito. Também está certo. Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Também está certo. Então essa resposta aqui é a letra E. Né? Então assim, pessoal, eu agradeço aí quem assistiu o vídeo, espero ter ajudado. Né? É uma lei bastante curta, vale a pena rever ela de novo, né? Mas caso você esteja sem tempo, né?
Acredito que esse vídeo aqui, eu trouxe os principais pontos e que muitos caem em prova. Acho que dizer todos aqui estão em concurso, em questões, né? Então, assim, só com esse vídeo aqui eu acredito que 99,9% das questões sobre a lei do Estatuto do Idoso, né? Eu tenho certeza assim, que vai ser respondido. Eu agradeço mais uma vez e até o próximo.